Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gavin com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa bem na hora, que nada mais, literalmente, a Bíblia, galera. Hoje a gente vai falar sobre isso, galera. Manos, a Bíblia... Manos, eu quero falar com vocês sobre isso aqui, galera. Na moral, tem muita coisa que a gente pode falar sobre a Bíblia, tá? Já vou logo já dizendo de antemão pra vocês. E galera, eu tô gostando demais de trazer aqui vídeos sobre a fé pra vocês aqui no canal, tá? De verdade, o apoio de vocês é sensacional aqui no canal, tá? De verdade, comenta aqui embaixo aqui ideias para os próximos vídeos também sobre a Bíblia, sobre a fé, tá? Que eu acho que a gente pode falar bastante sobre, tá bom? Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouco literalmente sobre a Bíblia, a história dela, como que ela foi desenvolvida. Eu quero mostrar pra vocês como que ela foi feita, galera. Na moral, é uma coisa muito legal, cara. É tipo, muito bem feito. Eu quero dizer pra vocês que é um negócio muito da hora. Que tipo, posso até convencer vocês a entender mais sobre a Bíblia também, tá? De verdade, eu estou muito animado para conversar com vocês sobre a Bíblia, tá? De verdade, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Esse vídeo eu não sei quantos minutos vai ter, mas vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui com vocês, tá? Me perdoe, mano, eu tô com um pouco de rinite, então eu vou ficar alongando um pouco do nariz aqui. Mas isso vai ser cortado no vídeo. Eu vou tentar ver se eu consigo cortar tudo o vídeo. Esse negócio do nariz aqui, mano. Que ódio que eu tenho, galera. Bom, galera, começando aqui com a curiosidade muito top. É que, eu vou deixar abrir bem aqui do ladinho, porque eu quero muito falar mais sobre ela, assim. Vai ficar em pezinho aqui. Galera, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Muitos anos antes de Cristo já tinham a Bíblia, então tinha muitas coisas comprovadas de antes de Cristo que a Bíblia já é escrito, já tinha feito muitas coisas já, né? Que era vários cartas, vários pergaminhos escritos sobre as coisas que as obras que Deus tinha feito no povo de Israel e também no povo do planeta Terra, literalmente, né? Galera, a Bíblia, ela também foi escrito em vários países diferentes, vários idiomas. Um dos idiomas que foi feito foi grego, aramaico e hebraico, né? Foram os idiomas escritos da Bíblia. Tendo o antigo hebraico escrito no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento, né? E tipo, é muito interessante falar sobre isso porque são livros bem antigos, né? Tipo, a Bíblia é um livro muito antigo, então por isso tem muita coisa relacionada sobre isso, né? Bom, galera, já começando aqui a dizer pra vocês que esses livros são assim, e tipo, muita coisa que as pessoas falam, que a Bíblia é muito confusa às vezes, porque ela fica jogando umas palavras que lá no começo tinha e depois vai contradizendo o que acabou que tinha dito. Porém, o próprio Deus, ele designou coisas diferentes para cada geração de povo. Então, provavelmente, lá na época de Moisés é muito mais diferente na época de Jesus Cristo, entendeu? Então, tipo, vai mudando. Por isso que, tipo, muita gente fala que a Bíblia se contradiziu. Mas não, tá? Até agora, tipo, eu tava dormindo aqui, eu acabei falando uma baboseira aqui sem querer. Mas muita coisa faz sentido na Bíblia, cara. Na moral, eu, tipo, tava esses dias, muita coisa entenderia lá pra frente. É muito interessante. E uma coisa que, tipo, muita gente não acredita porque a Bíblia fala sobre, é que pessoas acreditam que a Bíblia foi escrita por homens e por isso que não acredita. Porém, eu te digo uma coisa, se não foi escrito por homem, ia ser escrito por quem? Ia ser escrito por, sei lá, um gato, um cachorro? Então, tipo, é uma palavra vindo de Deus para os homens. E, tipo, pensa comigo uma coisa. Eu quero, já tô até falar uma coisa fora do roteiro aqui. Pensa uma coisa assim comigo. Se o negócio da Bíblia foi escrito por homens, não faz sentido. Por 40 homens, entre os anos, por 400 anos, mais de 1600 anos, passando, sabe, a Bíblia sendo escrita por 40 homens, você acha mesmo que ia ser tudo interligado? Ia ser só sobre um assunto só, sobre Jesus Cristo? Você acha mesmo que ia ser tudo isso juntado pra ser Jesus Cristo? São homens com países diferentes, tipo, milhares. Ah, mano, olha o motoqueiro, cara. São tipo pessoas de milhares e milhares de kms um do outro. Você acha mesmo que Deus não ia fazer uma obra na vida deles? Então, tipo, pra falar sobre o que tá escrito aqui, então é uma coisa que, tipo, a gente vai se falando, sabe? E eu acho muito interessante
o que a Bíblia traz pra gente sobre isso. É muito interessante. E a Bíblia também foi feitos várias formatações. Essa aqui é uma formatação mais de boa, né? Que ela contém uma linguagem de hoje, sabe? Mas esse aqui de hoje, diria lá de 2014, sabe? Porque essa Bíblia é bem velhinha. Mas, tipo, é bem interessante. Porque meio que as pessoas de hoje em dia também não entendem muito bem palavras muito rústicas, né? Que a Bíblia foi escrita milhões de anos atrás, então por isso que tem palavras rústicas, né? E bom, graças a essas mudanças que a Bíblia teve, é o livro mais vendido do mundo, né? A Bíblia é vendida em todo o planeta Terra, mesmo nos países que não são cristão, né? Mas, tipo, muitos países vendem a Bíblia e vendem milhões de reais, dólares e tal. Tem alguns, sim, outras, ou alguns vendedores que, tipo, vendem a Bíblia por custo, mas muitos outros vendem só por espalhar a palavra, que eu acho muito interessante. Tipo, a Bíblia ACF, Bíblia ACF, que é bem interessante, é uma Bíblia que não tem fundo de garantia, de lucro, né? Só vende para espalhar palavras de Deus, né? Claro, né? Vende, mas tipo, não vende um preço absurdo, só vende um preço acessível para espalhar a palavra. É muito interessante. Por isso que a Bíblia é muito bem vendida, sabe? E a Bíblia, galera, é organizada de seguinte forma. Ela é organizada no Antigo Testamento, que contém 39 livros, e tem no Novo Testamento, que contém 27. No caso, o Antigo Testamento se trata da história entre no começo do mundo até o final dos profetas menores, que vão dar a chegada de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que fala sobre a história de Jesus Cristo até a fundação da igreja e também o fim dos tempos, tá? Eu vou explicar direitinho para vocês cada livro. Bom, são 66 livros no total, tá? O período do Antigo Testamento. Entre o período do Antigo Testamento ao Novo Testamento, são um período de 400 anos. Então, tipo, entre esse meio não aconteceu muita coisa que tá na Bíblia, tá? Então, tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Então, tipo, é muita coisa, sabe? Muita coisa interessante que esse livro retraz pra gente, né? E agora irei falar sobre cada livro como é organizado, tá? É uma coisa bem louca, uma coisa bem longa, então já pega uma pipoca aí e vamos acompanhar junto comigo como funciona cada livro da Bíblia. Bom, a gente vai falar sobre aqui Pentateuco, esse aqui seriam os livros mais antigos que existem. No caso aqui está Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que seriam esses livros aqui? Esses livros são os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Torá para os judeus, né? E são livros que têm a história do início do mundo até a chegada do povo em Israel, na terra prometida a Abraão, né? Então tem todas essas histórias aí. Então a gente conta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 4 livros, de acordo com a própria Bíblia, diz que foi escrito por Moisés, né? Apesar de, tipo, ser bem questionável, tipo, Moisés ter escrito a própria morte dele. Mas, é claro, não vamos concentrar isso, tá? Não vamos falar sobre isso. Talvez deve ter uma visão dele que chegou antes e tal. Não é uma coisa questionável. Então, eu considero, porque eu tenho fé, então eu acredito muito em Deus, eu acredito na Bíblia e tal. Eu considero que esses primeiros 5 livros aí são escritos por Moisés. São livros pentateucos, né? E conta história e tal, né? Bom, na segunda parte da organização da Bíblia, ainda no Antigo Testamento, temos os livros históricos. Livros que narram a história do povo de Israel, como Josué, Juízes... vamos falar de novo. O segundo aqui são livros históricos. São livros que narram a história do povo de Israel. Então, tipo, são Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 a Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são livros históricos do povo de Israel. No caso, tem alguns que contam só pequenas histórias, né? Mas, são histórias que têm obras bonitas. Muitas histórias que tem dessa aí, históricos, é muito interessante, cara. Eu amo essas histórias, sabe? Eu acho incrível.
E bom, vamos seguir em frente com os livros proféticos. Os livros poéticos ou proféticos, como você preferir, são os livros de poesia e sabedoria, que são escritos por Salomão, ou também por alguns outros também, que são coisas bem interessantes. Mas no caso, mas no caso são mais por Salomão mesmo, né? Então, tipo, tem o Jó. Jó é um livro bem contestável que eu já vou comentar um pouquinho já daqui a pouco, mas são livros que são escritos por Salomão. São Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Jó, aqui eu vou jogar um pouquinho pra cá, que é o tópico aqui. O Jó é um livro muito questionável. Muita gente acha que esse livro foi escrito antes da história de Moisés ou muito no futuro, sabe? Depois de Salomão, depois de Isaías. Dizem que é isso. Eu não sei, pra ser bem sincero, eu não faço a mínima ideia. É uma coisa que é bem questionável. Eu queria muito saber também. Mas muita gente ainda não sabe sobre paradeiro de Jó, se é escrito antes lá em Gênesis, que foi lá na época de Gênesis, ou foi escrito lá depois de Moisés. Tipo, muita gente não sabe. Entende? Ninguém sabe quando foi escrito, mas é uma obra mais linda que vocês vão ver é de Jó, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são livros escritos por Salomão. Agora, o quarto tópico da Bíblia do Antigo Testamento é o profetas maiores e o último, quinto, né? O quinto também são os profetas menores. Não são ditos maiores e menores pelas obras, sim por quantidade de capítulos. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? São esses aqui que tem os profetas maiores. Uma curiosidade bem interessante de Isaías é como se fosse uma Bíblia pequena. No caso, são 66 capítulos que tem Isaías e 39 primeiros conta um pouco a história que já passou e 27 pra frente conta sobre o que virá a seguir. Que no caso é sobre Jesus Cristo, que é muito interessante, cara. Tipo, Isaías é uma das palavras mais interessantes que eu já vi na minha vida inteira, que eu já li. Muito interessante. E antes de falar qual livros que eu li, tá? Eu vou falar bem depois, tá? Bem depois eu vou falar quais livros que eu li da Bíblia. Quantos livros já li, tá? Bom, aqui tem os profetas menores, que são Obadias, Joel, Amós, Obadias... Perdão, fiz errado. Os profetas maiores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São livros menores e também menos popular. Muita gente não conhece esses livros. Eu ainda não entendi muito bem. O mais famosinho desses aí são Oséias e Jonas. O resto, muita gente não sabe qual que são esses livros, do que se trata. O que é bem esquisito, mas eu gostaria de ler um dia também sobre do que se trata essas obras desses livros que ninguém sabe que existe, né? Muita gente nem lembra que esses livros existem, né? Que são os profetas menores. Então, é isso aí. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento passaram 400 anos. Depois de Malaquias, 400 anos passaram sem nada sobre a história da Bíblia. Aí chegou o Novo Testamento, galera. Bom, o Novo Testamento, galera, é um livro que tem 27 capítulos. Então é bem interessante que eu vou falar com vocês. Bom, o Novo Testamento é dividido por evangelhos, né? Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, que narra a vida, ministério e a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que conta mais histórias sobre Jesus. São esses 4 primeiros livros, tá? No caso, Mateus, é bem interessante, uma curiosidade bem legal. Mateus foi escrito porque o Mateus viu a situação. Marcos conta mais histórias sobre visão do povo da Judéia, se não me engano, eu acho que é. Lucas se trata mais da história também do povo da Judéia. Eu acho que Marcos e Lucas são um pouco mais divididos, porque não são, discípulos, não foram com Jesus, sabe? Eu acho que Marcos é mais ligado ao João Batista do que o próprio Jesus. João que falou mais sobre detalhadamente o que Jesus fazia. E é uma coisa bem da hora que eu queria falar com vocês. E bom, pela segunda parte do Novo Testamento são os livros históricos. Estão Atos dos Apóstolos, que são só esse. E fala sobre o início da igreja cristã, que foi lá contando sobre os sinais também dos dias dos apóstolos, né? Como eles morreram também. Depois a gente fala sobre as cartas de Paulo são grandes, são enormes. As cartas são escritas por apóstolos, igreja de líderes cristãos, divididas em cartas paulinas, são várias cartas. Não foram todas escritas por Paulo, tá? Algumas foram escritas por outros profetas.
outros manuscritos, mas são mais resumidos como Paulo, que são Romanos 1, Romanos 1 a 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 2, Tessalonicenses 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, Pedro 1 e 2, 1, 2, 3 João, Judas. E por último temos o Apocalipse, que é o livro que descreve as visões sobre o futuro do final dos tempos, né? Que fala sobre, o último livro da Bíblia é Apocalipse, que fala sobre, é o único livro profético também do Novo Testamento. E galera, por que eu tô falando sobre isso? Porque são 66 livros e cada um se trata de uma coisa diferente. Nunca é a mesma coisa, entendeu? O que é muito interessante, cara. Tudo é escrito pra você ler. Então, tipo, o que eu recomendo também é comprar uma Bíblia dessa, porque uma Bíblia dessa é bem simples também pra você conhecer a palavra de Deus, que tem desenhinhos e também aonde tem a palavra, entendeu? É um desenhinhos onde se pode ver, é bem interessante, eu gosto bastante dessa Bíblia aqui. Falar um pouco dos desenhos da Bíblia e também eu passava dias e dias olhando esses desenhos aqui pra saber onde cada história da Bíblia é. E galera, falando sobre a Bíblia, e manos, eu quero trazer um vídeo muito sensacional na semana que vem. O que será sobre esses livros que eu vou falar sobre semana que vem? Galera, eu tô pretendendo fazer nada mais, nada menos e nada mais do que trazer todos os livros da Bíblia e resumir todos em um vídeo com vocês. Eu quero, tipo, trazer um vídeo da Bíblia e ver cada capítulo e, tipo, ler cada um deles, não tudo, né, claro. E vou falar sobre do que se trata, do que Deus ensina em cada capítulo, em cada livro. Eu tô lendo a Bíblia, galera, eu tô lendo a Bíblia desde o zero, eu tô lendo desde março e eu tô hoje em Levítico. Então, eu quero muito trazer pra vocês sobre isso. Não será toda semana, porque, né, eu tenho que ler tudo a Bíblia primeiro. Algumas vai demorar pra... E eu quero falar sobre isso, tipo, a história, do que o capítulo fala e que Deus ensina. Eu quero muito trazer pra vocês sobre isso. Eu acho que vai ser sensacional. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Os vídeos vão ser um pouco longos sobre isso. Vai ser longo sobre isso. Mas eu quero falar muito com vocês sobre a Bíblia, cara. Eu tô sentindo, eu acho que vai ajudar você, vai me ajudar a falar sobre isso, porque eu tô sentindo que isso seria uma experiência da hora. A gente pode aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a palavra de Deus. E assim, galera, muito obrigado de verdade, do fundo do meu coração, que você assistiu o vídeo até aqui. Mano, eu quero trazer muitos vídeos sobre a Bíblia com vocês, sobre a fé. Cara, é sensacional, eu quero muito ler com vocês. Mano, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando nos vídeos. E sim, muito obrigado até aqui. E falou até um próximo vídeo, pessoal.